Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo o mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Caro irmão, o sacerdócio, reverendíssimo padre Luiz Mar, pároco dessa paróquia de São Gonçalo do Amarante. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, estamos vivendo um tempo de graça, um tempo da intensificação da graça em nosso meio, especialmente a comunidade baixiense, os católicos baixienses aqui reunidos, que hoje celebra a festa do Sagrado Coração de Jesus. E neste dia, mais ainda, se intensifica esta graça, porque se une, podemos dizer, o útil ao agradável, a festa do Coração de Jesus, também com a festa da chegada da sua mãe, a Mãe Aparecida, padroeira do Brasil, nossa mãe, que por ocasião dos 300 anos da sua aparição, então está peregrinando por toda a Igreja do Brasil. E aqui está neste dia, então, o encontro da mãe com o filho. Um dia especial para todos nós, para a paróquia, para os irmãos aqui presentes, que estes dias estão e conclui hoje a celebração da festa do Coração de Jesus, como tema: Coração de Jesus, ternura de Deus em Maria e vigor no cuidado da criação. De fato, Maria demonstrou essa ternura de Deus presente na sua vida, e o tema convida nós, como povo de Deus, a cultivarmos bem o lugar em que nós vivemos, o ambiente terrestre, em comunhão com o tema da campanha da fraternidade que vivenciamos este ano. Deus, na pessoa do seu Filho, se fez presente no mundo, se revelou ao mundo. Jesus, que veio ao mundo,
veio justamente por meio da encarnação no seio virginal de Maria. Deus quis precisar de uma mulher, Maria Santíssima, para que por meio dela ele se manifestasse no mundo. Ele pudesse tornar-se conhecido, já que antes Deus não era tão conhecido, apenas se ouvia falar, né? Mas desse Deus mistério escondido, dá-se a conhecer a partir da sua encarnação. Esse Deus é Jesus, o nosso Sagrado Coração, aquele que vem ao mundo com uma missão salvadora. E durante o seu tempo entre nós, a sua permanência entre o seu povo, ele procurou levar todos a compreenderem o caminho que devem seguir para conquistar o reino de Deus, o reino que ele mesmo inaugurou, como ele disse no início do seu ministério: o reino de Deus está próximo de vós, o reino de Deus está no meio de vós. Era a presença dele, né? É o que nos apresenta a liturgia de hoje, um convite a descobrir, a fazer um esforço na nossa caminhada de fé, no dia a dia, para reconhecermos o reino de Deus como o bem maior e, descobrindo, procurar cada dia fazer o esforço para que possamos entrar nesse reino, do qual, de certa forma, nós já vivemos um pouco, quando procuramos viver a nossa fé, quando procuramos colocar em prática aquilo que nos pede a palavra de Deus. Neste tempo de graça, vivenciar a festa do coração de Jesus, né? A chegada da imagem, querem ser características e são características desse reino de Deus, presente entre nós, inaugurado por Jesus, do qual todos são chamados a participar, a fazer parte, né? Como diz a palavra de Deus, todos são chamados para o reino. Mas, para a participação nesse reino, Deus espera, e o Sagrado Coração de Jesus nos convida, através do seu exemplo, do seu jeito de ser e de agir na vida de missão, a querermos ser conforme a sua imagem, como nos lembra a leitura que escutamos segunda. Sermos conforme a imagem de Jesus, na vivência, na prática do bem e da justiça. Isso nos leva a fazermos o esforço para cada dia querermos buscar todos os valores que contribuem para a nossa entrada definitiva no reino de Deus, né? Nós escutamos neste trecho do Evangelho de Mateus, que são os versículos finais do capítulo 13, 3 parábolas que Jesus conta ao seu povo para falar justamente do valor do reino de Deus, da necessidade que a pessoa deve ter da busca e da conquista desse reino, né? 3 parábolas. O reino de Deus é um mistério. Apesar de ter sido revelado por Jesus, instaurado por Jesus, ele continua sendo um mistério, continua sendo como que esse tesouro escondido, essa pérola preciosa, que todos devem se esforçar para buscar e encontrar, né? É muito significativo, né? A primeira parábola que diz: é como um tesouro escondido, o reino de Deus, que alguém descobre, vai lá, vende todos os seus bens para adquirir esse campo, porque sabe que ele é de muito valor, né? Se desfazer de todos os seus bens significa se desfazer de muito tempo de trabalho, muito tempo de dedicação para se adquirir algo, né? E só faz isso quem descobre realmente
é que este tesouro é muito importante, é muito significativo. Vende vários bens para adquirir um único tesouro, né? Um único tesouro, porque é um bem maior. Jesus quer dizer com isso que esse bem maior, esse tesouro, é o reino de Deus. É o reino instaurado por Ele. Esse reino que está no meio de nós, mas que às vezes escapa de nós por causa da nossa fraqueza humana, por causa, às vezes, das coisas do mundo que tendem a desviar o povo do caminho. Por isso que a palavra de Deus e essa liturgia quer ser sempre uma chamada de atenção ao povo de Deus, a querer perceber que o povo de Deus está no mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Um dia todos temos que deixar esse mundo pela experiência da morte, irmos para Deus. E aí é quando se cumpre lá o que diz no final do Evangelho. Neste tempo, de acordo com como tivermos vivido a nossa vida de fé, a dimensão da justiça, a busca desse reino de Deus, então seremos selecionados por Deus, né? E aí nos lembra a parábola dos peixes, né? Da rede lançada que apanha todo tipo de peixe. Os pescadores arrastam a rede para fora da praia e vão selecionar os peixes. Os bons, eles retiram para eles, mas os que não prestam, eles jogam fora, porque não serve, né? Então Jesus está querendo dizer com isso que, enquanto estamos no mundo, nós estamos tendo a oportunidade para descobrirmos o valor do reino de Deus, a necessidade que temos de buscar, de conquistar esse reino de Deus, justamente para que, quando terminar o curso da nossa vida terrena, nós não sejamos aqueles que são jogados fora, porque não serve, mas para sermos aqueles que são contados entre os eleitos de Deus, que apesar do pecado, da fraqueza humana, trilharam um caminho de fé, né? Uma luta entre o bem e o mal, né? Procuraram se pautar por esse bem, buscar esse bem e proporcionar esse bem na vida, no lugar aonde se estava, qualquer lugar. Aí, este sim, está conquistando esse reino de Deus, né? Está conquistando este reino de Deus. É uma conquista e uma busca constante, da qual não podemos se distanciar. Cada dia nós devemos fazer por onde conquistar esse reino de Deus, né? Nós vivemos num mundo marcado por muitas coisas contrárias a tudo aquilo que converge para a conquista do reino. O mundo prega outras coisas, os prazeres do mundo, os bens, né? Às vezes existem tantas pessoas preocupadas com os prazeres do mundo, com os bens materiais, que não tem tempo para nada. Não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo para rezar, só tem tempo para trabalhar e adquirir bens. Mas de que serve tudo isso? Se fica aí, se não levamos nada, se tudo termina no túmulo, né? Só fica aquilo de bom que nós somos e que procuramos realizar no mundo. Isso vai para Deus, né? Então, nós devemos nos pautar na nossa caminhada de fé neste mundo por meio da busca desse reino. Devemos ser humildes a ponto de reconhecer a nossa fraqueza e reconhecer a grandeza do amor de Deus. Está sempre nos colocando diante dele, do Sagrado Coração de Jesus e pela intercessão da sua mãe Maria na oração, como fez Salomão, como vimos na leitura que nós escutamos, primeira leitura. Salomão, que fora escolhido para ser rei ainda muito jovem, e aquele que é jovem é inexperiente, né, para uma tarefa
sobretudo para uma tarefa tão difícil como era a sua, conduzir o povo e bem conduzir esse povo, já que o rei, naquele tempo, era visto como uma presença de Deus no meio do seu povo. Devia conduzir bem esse povo para Deus. Então, Salomão, na sua humildade, coloca-se diante de Deus, pedindo não riquezas, não bens, mas pedindo a Deus que lhes dê o bom senso, que lhes dê a sabedoria, que lhes dê a capacidade de discernimento entre aquilo que é bom e aquilo que é mal, para que ele pudesse então bem desempenhar a sua missão. E Deus reconhece a oração de Salomão, porque é feita na humildade, porque não pede bens materiais, mas porque pede a graça de Deus, para que por meio dela pudesse agir no seu reinado, pudesse bem conduzir o povo de Deus, justamente na busca da conquista desse reino, né? Então, assim, nós somos convidados a sempre estar nos colocando diante de Deus, nessa humildade, pedindo ao Senhor que nos dê a sabedoria de que precisamos, a consciência de que a sabedoria que vem de Deus nos conduz para a conquista do seu reino, não para as conquistas das coisas do mundo, porque tudo que é do mundo é perecível, mas as conquistas daqueles bens que vão contribuir para a nossa salvação, para a nossa participação no reino celestial. Esse é o tesouro escondido, né? Este tesouro que cada um de nós tem que buscar, tem que descobrir na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Ele nos conduzirá à pátria definitiva, né? Com certeza, fazendo esforço para trilhar esse caminho, seguindo o exemplo de Jesus, nos conformando a Ele, a sua imagem, o seu jeito de ser, nós seremos contados entre os seus eleitos. Nós participaremos do seu reino, né? Sejamos luzes na nossa caminhada, para nós, para a comunidade, para os irmãos, no sentido de, com o nosso jeito de ser cristãos, parecidos com Jesus, possamos irradiar a graça de Deus, possamos levar, tanto nós como outros irmãos, pelo nosso testemunho de humildade, de oração, de aproximação com Deus, a também descobrir o valor desse reino e a fazer todo o esforço possível cada dia para conquistar esse reino, para entrar nesse reino. Deve ser essa a meta de todo cristão, de todos nós, sem exceção, do padre, da freira, do bispo, dos leigos. É nossa meta, é a participação definitiva nesse reino de Deus. Mas, enquanto estamos aqui, vale o esforço permanente, constante, insistente, para que isso se torne realidade. E aí, devemos pedir ao Senhor, e pedimos, por intercessão de Nossa Senhora, a graça de Deus, a força de Deus, a sabedoria de Deus, para que entre esta luta travada entre o bem e o mal, o bem possa prevalecer, e nós possamos, então, atingir a meta da nossa caminhada de fé, o desejo que Deus tem de cada um dos seus filhos, do seu povo, participar de fato deste seu reino. É vontade de Deus. Se é vontade de Deus, deve ser a nossa vontade. Está no nosso querer. Então, que Maria Santíssima nos ajude, interceda por todos nós nessa caminhada, especialmente por aqueles que são mais duros de coração, distantes da fé, daqueles que ainda não fazem tanto esforço para a conquista desse reino, talvez pela falta de consciência, ou mesmo pela busca de outros prazeres, de outros bens do mundo,
que não levam a Deus. Que Maria interceda por todos, e especialmente por esses, para que possam também adquirir a consciência da necessidade da busca desse bem maior, que se sobressai de todos os bens menores, que é os bens da terra, os bens deste mundo. É claro que vivendo no mundo, nós precisamos dos bens, de alguns bens do mundo para a nossa sobrevivência, mas eles não devem estar acima de tudo. Acima de tudo é o bem maior, que é Deus, sobre todas as coisas. É a conquista desse reino, é o tesouro que se revela e se esconde ao mesmo tempo, e que chama todos a conhecê-lo e a contemplá-lo de uma forma plena, definitivamente, um dia, quando terminar o curso da nossa vida terrena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.